bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Leonor Rosas, com a Adriana Cardoso e com a Maria Castelo Branco. Ouviram bem? Um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E nesta semana, já com esta mulher jovem acabada de chegar da China, depois de eu saber que foram aqui feitos comentários depreciativos sobre foram comentários maus. Mau. Sobre a minha rendição ao socialismo com características chinesas. Gravíssimo. Estou a brincar. Capitalismo de Estado. Não Estou a brincar. nada. Estou a brincar. Ou não sei, nunca vão saber se eu estou a brincar ou não. Matei-me já. Os ouvintes não vão saber, nós sabemos. Eu acho que tu não sabes. Posso dizer que foi uma experiência fascinante em muitos sentidos. E Imagino. como ninguém está a entrar aqui para saber o que é que eu acho do socialismo chinês, vamos passar aos nossos temas da semana. E um deles é um tema que nos acompanhará, na verdade, durante as próximas semanas, até às eleições autárquicas, que têm muito pano para mangas, a começar pela cidade de Lisboa, com uma disputa renhida, também pelo Porto, onde a disputa pela Câmara também está renhida, mas também, por exemplo, podemos tocar em sítios como Sintra, em que Rita Matias aparece empatada com os candidatos do PS e do PSD. Empate técnico, calma. Exato. Mas que não deixa de ser, enfim, não deixa de ter feito algumas manchetes e causado alguma discussão para já. E Adriana, se calhar começo contigo, porque sei que gostavas de falar do debate de Lisboa, que foi ontem, ou seja, foi na terça-feira, e sei que tens um ódio de estimação pela Alexandra Leitão. Eu não tenho, enfim, eu não tenho um ódio de estimação pela Alexandra Leitão. Aliás, estivemos lá aqui no programa e foi dos episódios que eu gostei mais de fazer. Acho que ela é uma excelente tribuna, acho que ela tem... Eu estava a brincar contigo. Eu sei, querida, mas eu também prefiro explicar para os ouvintes. Acho que ela é uma excelente tribuna, acho que ela é uma pessoa que de longe um enorme asset do Partido Socialista. Acho que era a pessoa perfeita para ser líder da bancada parlamentar. Acho que tem um perfil altamente executivo nacional, ou seja, daria uma excelente ministra de novo, mas é uma péssima candidata autárquica. Uma péssima candidata autárquica. A Lisboa, já disse isto várias vezes, vou manter independentemente do resultado, porque acho mesmo que ela foi a escolha errada. Acho que existiam melhores pessoas na pool para que tal pudesse acontecer. Bom, o debate que foi feito na SIC Notícias, passa a publicidade a quem quiser ver, o Expresso colocou-os em podcast para poderem ouvir. Nesse debate, acho que Carlos Moedas não saiu vitorioso no sentido em que foi o melhor, mas foi o que ou seja, não foi o que se saiu melhor, mas foi o que beneficiou mais do debate, do estilo do debate, da forma como o debate se desenrolou, com o facto de João Ferreira bater continuamente também no Partido Socialista. Portanto, todas as questões que existem com este executivo, ele diz sempre, mas não existem de agora, existem desde a altura de Fernandina e até de António Costa. Portanto, ou seja, João Ferreira desprotegeu Alexandra Leitão e permitiu, e Carlos Moedas foi muito inteligente no debate, porque in loco conseguiu-se aperceber disso, fez-lhe um abraço ideológico e teórico em certo aspecto, naquele conhecimento, quase um reconhecimento de ultra competência a João Ferreira, deixando Alexandra Leitão isolada no desconhecimento das questões e questiúnculos da região de Lisboa. Eu adoro essa palavra, tinha que a deixar aqui. E então, e parece-me que nesse aspecto a maior surpresa tinha sido de facto João Ferreira. Bruno Mascarenhas é um peso morto, não existente, mas enfim, não vale a pena passar mais do que 2 segundos a mencionar isto. Olha, eu infelizmente tive de passar os últimos 4 anos na companhia desse senhor. Pois, eu sei que, claro, ele era acaso eu tenho uma voz na Assembleia Municipal. Pois, eu tenho uma opinião diferente, mas já... Eu acho que ele não é perigoso para Carlos Moedas, na verdade. Acho que o que poderia ser perigoso para Carlos Moedas era um candidato Chega
trauliteiro, porque Carlos Moedas encabeça e abraça muitas das preocupações do eleitorado do Chega, e portanto fazendo-o, acho que tinha que existir um candidato do Chega trauliteiro e ir muito mais longe do que isso para conseguir de facto tirar pontos e votos a Carlos Moedas. O debate ontem, como a Leonor disse muito bem, estamos a gravar hoje que nos estão a ouvir quarta-feira, e o debate na CNN foi um bocadinho mais tenso e difícil. E um bocadinho mais tenso e difícil porque começou com aquele que não tinha sido um tema preocupante para Carlos Moedas no debate anterior, que tinha sido o caso do elevador da Glória, mas foi preocupante neste debate. Acho que Carlos Moedas explicou bem no sentido em que mostrou e levou a carta que os trabalhadores teriam potencialmente entregue, em que não mencionava nada no campo lexical de ascensor, nada no campo lexical de elevador, e eu, que a minha família é toda feita de sindicalistas, reconheço que é uma carta sui generis daquilo que um sindicato envia constantemente para presidentes da Câmara e para órgãos municipais. Portanto, não foi uma chamada de atenção para o perigo do elevador da Glória, foi um queixume. Foi um queixume geral. Não foi sobre a manutenção do elevador da Glória per se. Foi o facto da manutenção ter sido externalizada, coisa que já tinha sido feita na altura de Fernando Medina. Portanto, ou seja, não era algo que fosse imputado politicamente a Carlos Moedas diretamente. Ele lá explicou isso, mas acho que é um bocadinho difícil de ele justificar não ter receio de uma reunião camarária quando a marca até próprios os regimes estatutários, e a Leonor saberá disto melhor do que eu, que tinha que ser marcado depois do recebimento do requerimento, a reunião para 8 dias depois. Carlos Moedas marca para o dia depois das eleições, que acho bastante cómico. Portanto, 3 semanas depois do pedido de reunião. Exatamente, e acho isto bastante cómico no sentido em que ele ainda não disse que se não ganhasse a Câmara o que é que fazia, se ficava como vereador ou não. Portanto, é profundamente hilariante marcar uma reunião que até pode ele próprio não estar na própria reunião, porque nada garante que ele lá esteja. Mas vou avançar da parte de Lisboa só para fazer uma menção geral. Vou deixar Sintra para vocês, porque há limites para a macacada estar a comentar a Rita Matias a esta hora da manhã. Vou deixar isso para vocês, mas vou comentar a Associação Nacional de Municípios, que é um ponto, e é o ponto, se calhar até mais importante do que como é que fica pintado o mapa autárquico. Para o PSD era mesmo muito importante. Neste momento, já nem as pessoas do PSD acreditam que há probabilidade de o PSD ganhar a Associação Nacional de Municípios. Eu explico porquê. Tem a ver com o maior número de câmaras. Quem ganhar o maior número de câmaras, e é irrelevante se é uma câmara, por exemplo, se é uma câmara muito importante e forte como Lisboa, ou se é uma câmara qualquer no Alentejo, sem qualquer desprimor para o Alentejo, interessa o maior número de câmaras. E o Chega está a dificultar muito as contas ao PSD. E pode ser um muito maior rival. É isto que o PSD está a achar. Isto não é claro, viu-se nas últimas eleições legislativas que o Chega rouba votos também ao Partido Socialista. Portanto, não é claro que o Chega roube câmaras ao PSD. Pode também roubar câmaras ao Partido Socialista. Vamos ver como é que ocorre, sendo que, evidentemente, um deles tem cá a ganhar. O que eu sei é o seguinte, e vou terminar com isto: não há nada mais importante para distribuir cargos públicos, autárquicos, municipais, que são necessários para os partidos para manterem os seus quadros e manterem as suas bases, como a Associação Nacional de Municípios. É isso que eu vou estar a atender nestas eleições. Maria, para subirmos um bocadinho para norte, querias falar sobre o Porto. Queria, mas espera aí, porque o debate de Lisboa foi assim um bocadinho... Foi complexo para Carlos Moedas no início, porque o candidato à esquerda de Alexandre Leitão, eu não consigo entender, Eleonor, desculpa, eu vou ter que dizer, mas é que eu não consigo entender como é que o Bloco de Esquerda se associa ao Partido Socialista e não ao Partido Comunista Português, sob a alçada de João Ferreira, tipo, na Câmara de Lisboa. Não consigo, porque depois vemos o Bloco de Esquerda associado a uma candidata que defende parcerias que o Bloco de Esquerda iria aliar uma pessoa com o conhecimento político que tu tens, acharia que alguma vez na vida o Bloco de Esquerda e o PCP se iam entender não, eu sei que não pacificamente. Se entendem. Pronto, mas esse é o problema da esquerda, não é? Porque de repente estão associadas a uma candidata, Alexandra Leitão, que está a defender PPPs, e depois, de facto, é assim, by the way, o Carlos Moedas meio que tem razão e diz assim, foi uma manobra... É o equivalente a dizer tipo, vocês estão todos coisas porque o Sócrates, falar do PS, atacar com o Sócrates, quando o Sócrates já veio há 15 anos, é um bocado o equivalente do que Carlos Moedas tentou fazer com Alexandra Leitão, sabendo que já tinha o programa publicado, a dizer, mas os seus sócios radicais. Mas ele de facto tem um bocadinho de razão, só no sentido, é estranho ver o Bloco de Esquerda associado a propostas
de parcerias público-privadas para a construção de habitação, tipo, na cidade de Lisboa. Acho estranho. Mas estão. Portanto, não consigo entender. Alexandra Leitão teve Nunca pensei ouvir isto da boca da Leonor, no sentido que eu acho que é até um voto da maturidade do Bloco de Esquerda não ir sozinho e não ainda desmobilizar mais à esquerda. Me parece-me que até foi uma posição de bastante maturidade política. Não, por acaso acho que Olha, não. Acho até que foi a Adriana a dizer. Acho que fizeram outsourcing das eleições autárquicas em Lisboa. Acho mesmo. Bom, já fizeste a graça várias vezes, mas... Não, mas fizeram outsourcing, desculpa. Fizeram... mas pronto, mas podíamos estar aqui a falar do futuro do Bloco de Esquerda, porque eu não percebi a opção nas autárquicas, mas o Bloco de Esquerda não é muito forte nas autárquicas no geral, portanto pode ser que não vos faça assim tanta moça, mas não sei, desculpa, porque eu sei que agora estamos a falar do teu partido e depois tu tens direito de resposta e depois ficamos só sobre o Bloco, mas eu vou-me focar só em Lisboa e no Porto. Em relação à prestação do Carlos Moedas, eu acho que Carlos Moedas foi apanhado na curva, no sentido em que eu acho que ele esperava continuar com o namoro com João Ferreira, como teve um namoro muito, muito óbvio, muito evidente na SIC Notícias, que o beneficiou, e na CNN tentou esticar-lhe a mão para que João Ferreira aceitasse. A João Ferreira não aceitou. Levou uma tampa de João Ferreira no início, e isso acho que estabilizou. Carlos Moedas, ficou visivelmente irritado. A minha solidariedade com Carlos Moedas, porque todos nós já levámos uma nega em público. Tipo, Acha que ias dizer uma tampa do João Ferreira? Eu estava bem confusa. Achei. Tipo, o que é que vai sair desta boca? Eu não vou elaborar, mas Chico, continua. Mas ele ficou visivelmente irritado, e isso porque lhe estragou um pouco a tática. Acho que a tática de Carlos Moedas é uma tática boa, que funcionou no debate passado, e que agora João Ferreira, estando aliado a Alexandra Leitão de alguma forma, porque também tentou bater na Alexandra Leitão, mas bateu muito mais em Carlos Moedas, isto dificulta a vida a Carlos Moedas, porque para Carlos Moedas é bom que João Ferreira saia bem. Se João Ferreira o critica, não é assim tão bom que Carlos Moedas o critique muito de volta, porque senão o debate fica entre eles os dois e Alexandra Leitão pode, de certa forma, sair beneficiada de alguma perda de votos no João Ferreira. Portanto, era bom só que João Ferreira brilhasse para tirar votos da Alexandra Leitão. Não foi isso que aconteceu. Eu acho que Carlos Moedas ficou visivelmente estabilizado. Correu-lhe melhor. Foi o tema da habitação, em que Alexandra Leitão não conseguiu defender as suas propostas, e eu, sobretudo, só não consegui perceber grandes propostas da coligação da esquerda para Lisboa. Não consegui. Acho que Alexandra Leitão falhou em comunicar grandes propostas. Vi o Carlos Moedas a dizer mais propostas novas do que a suposta líder da oposição contra o seu próprio mandato, não é? Portanto, acho que foi um debate assim, complicado. O João Ferreira esteve muitíssimo bem, muitíssimo preparado. Acho que é o melhor candidato para a Câmara de Lisboa que temos neste momento, em termos de preparação. Em relação ao Porto, é um bocado diferente, porque no Porto, e para terminar, no Porto temos um problema muito grande, que é o Partido Social Democrata no Porto radicalizou-se mais do que Carlos Moedas. Eu estava à espera de ver Carlos Moedas mais a cavalgar mais a onda da percepção da insegurança do que o candidato ao Porto, que é Pedro Duarte, que parece que descobriu a pólvora e agora diz que e eu tenho imensa estima pessoal por Pedro Duarte, mas fiquei desiludida porque agora Pedro Duarte diz que desvaloriza completamente os dados oficiais, e eu só gostava de dizer ao PSD boa sorte a governarem com esse discurso, porque assim, se desvalorizam os dados oficiais porque valorizam muito mais as percepções das pessoas, boa sorte a falarem da economia. Boa sorte. Vão dizer o quê? Agora, o nosso governo, a economia está a crescer com o nosso governo. E as pessoas dizem o quê? Eu não senti isso na minha carteira. Pronto. E vocês já valorizaram que esse discurso, para outros temas, é relevante. Portanto, esse discurso vai ter que valer para tudo. Isto é uma descredibilização das instituições no cavalo do PSD, que eu nunca esperei ver. Eu acho estúpido. Acho estúpido porque isto beneficia o Chega, porque estão a legitimar o discurso do Chega, não percebendo que estão a dar tiros nos pés. E passando para ti, Leonor, vais falar sobre Sintra. Não sei se percebeste, nós as duas evitámos. Não ia falar especificamente sobre isso. Tinha aqui assim 3 ideias que eu gostava de trazer, um bocadinho para tentar completar o que vocês disseram, mas em primeiro lugar gostava de responder sobre a questão da coligação de Lisboa. Acho que naturalmente uma coligação entre o PS, o Bloco, o Livre e o PAN
em que as forças como o Bloco e o Livre, e o Livre não vou falar tanto, não tenho particular apreço, mas em que o Bloco está altamente desvalorizado do ponto de vista eleitoral comparativamente ao que estava há 4 anos, naturalmente tem muito menor poder de negociação. Mas acho que este é um programa de mínimos. Naturalmente o Bloco não se revê em todas as propostas do Partido Socialista, quer dizer, acho que isso é mais do que evidente para qualquer pessoa. Agora, acho que esta coligação poderia ter tido mais força com a presença da CDU, do PCP, e que, aliás, a esquerda poderia ter tido maior força na mesa de negociação do programa eleitoral se o PC tivesse decidido pôr por uma vez na vida de lado o sectarismo e entrado nesta coligação, como também não fez em Loures, por exemplo, onde tinha uma real oportunidade de ganhar, de reconquistar a Câmara se tivesse escolhido aceitar o convite do Bloco e do Livre de encabeçar uma coligação à Câmara. Para encabeçar, exatamente. Portanto, a verdade é que esta conversa de pôr o ónus ao contrário, eu acho que é muito injusta. O ónus da desunião da esquerda neste momento está no PCP. E se Alexandra Leitão perder... Exato, e se Alexandra Leitão perder pode dever a jogar. Eu acho que o PCP pode limpar as mãos à parede e acho que a campanha do PCP nas redes sociais de ataque constante a Alexandra Leitão, quer dizer, é miserável, mas é o que o PC já nos tem vindo a habituar, esta ideia de que preferem morrer sozinhos do que dar as mãos a pessoas com quem têm divergências políticas que nem sequer são especialmente de fundo no que toca ao Bloco de Esquerda, para tentar avançar e criar uma solução em conjunto. Isso também se viu, aliás, nas eleições presidenciais, quando lançam António Filipe sem qualquer diálogo com os outros partidos, sendo que o próprio António Filipe poderia ter sido uma pessoa que criasse consenso no bloco à esquerda do PS, mas escolheram fazê-lo como sempre fazem, apenas sob a bandeira de PCP já faz parte de uma coligação, é a CDU. E já não há paciência para ouvir isto. E continuando um bocadinho nesta senda do PCP e das coligações, como é sabido pelo país, o Bloco e o Livre estão coligados numa série de sítios, há outros sítios em que não, mas o PCP mantém-se sozinho. Eu acho que pegando aqui um bocadinho no PC, o PC é um partido que depende muito das autarquias. Por exemplo, a festa do Avante é realizada no Seixal, que é uma autarquia do Partido Comunista, e a possível perda dessa autarquia representa um golpe muito duro para a festa do Avante, que é um sítio... Bem, que é um momento muito importante do partido, é a rentrée política do partido, mas é também uma das suas grandes fontes de receita. E esta hiperfuncionarização que caracteriza o PC, de ter muita gente que trabalha para si, vai diminuir com a perda de câmaras. E acho que há sítios como, por exemplo, Évora, o Seixal, que são em que o PC está em maus lençóis, para não falar de Setúbal, a Almada, que se tornou uma miragem completamente... Aquela câmara não vai ser reconquistada, ou muito me engano. E acho que isso é muito importante nesta erosão progressiva do PC, que foi um partido, uma grande força autárquica e que neste momento está cada vez mais reduzido, e acho que também a sua recusa quer dizer, fizeram acordos com o PSD na Câmara de Loures há uns anos, mas não podem pôr-se de acordo com o PS, o Bloco e o Livre para a Câmara de Lisboa. Mas eu sempre vi historicamente que preferem dar a mão ao PSD do que dar ao Partido Socialista. Poupem-me, exato, poupem-me com os puritanismos do PC, porque conseguem ser muito pragmáticos quando querem ser. E depois gostava só de tocar num outro assunto que tem a ver com a forma como o debate nestas eleições autárquicas se tem extremado muito à direita. Por exemplo, saiu recentemente nos últimos dias uma notícia que o preço das casas disparou 17,2% no segundo trimestre deste ano, o que devia ser uma prioridade central no debate das autárquicas, e também... Saindo aqui um bocadinho das grandes cidades, acho que há muitos debates que nas autárquicas deviam estar a ser feitos sobre alterações climáticas, sobre incêndios, que são um grande drama e são esquecidos logo a seguir, sobre proteção contra as alterações climáticas e as suas consequências, que não estão a ser tidos, e pelo contrário, estamos cada vez mais com estes debates centrados em migrantes, em percepções sobre
insegurança, em uma aproximação do PSD ao Chega. E vou só terminar com isto dizendo que as pessoas preferem sempre o original à cópia. E isso é uma lição mal aprendida da ascensão do fascismo nos anos 30, que é, não vão domesticar o Chega, não vão integrar algumas das suas ideias no vosso discurso e vencê-lo. Não foi assim que funcionou e não é assim que vai funcionar. O que vai acontecer aqui, se as coisas continuaram como estão, é uma progressiva erosão do centro político e uma grande polarização à direita, sendo que a esquerda não está a ser capaz de polarizar como existia na ascensão dos fascismos nos anos 20 e 30, um medo da revolução. Agora não há sequer esquerda com grande força. E termino esta nossa primeira ronda, porque estamos apertados este tempo, para passar para uma segunda sobre o reconhecimento do Estado da Palestina, que Portugal finalmente reconheceu o Estado da Palestina, em conjunto com outros países, como França, por exemplo. Tivemos agora também uma Assembleia Geral das Nações Unidas, onde isso foi discutido. E começo contigo, Adriana, para nos dizer algumas coisas sobre o assunto. Nós estamos curtas de tempo, eu vou-vos deixar mais tempo para vocês. Eu só quero dizer 2 ou 3 frases sobre isto que me parecem evidentes. Eu sou uma acérrima defensora de que não vai haver paz naquela região sem uma solução de 2 Estados. E não podem existir 2 Estados se não existir um Estado da Palestina. Portanto, não há possibilidade alguma de alguém defender uma solução de 2 Estados sem defender o reconhecimento do Estado da Palestina. Isso pareceu-me sempre evidente. Fico muito contente que o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros tenha voltado atrás no posicionamento inicial que tinha tido e perceber exatamente isso, que quando existem países como a França de Macron, como até alguns passos dados pela própria Alemanha, em que fica evidente que não é possível ter este posicionamento sem acreditar e sem dar o sinal que neste momento é simbólico muito mais do que concreto, porque não estão reunidos os pontos-chave para poder a Palestina ser considerada um Estado de facto, um país de facto, porque não existe uma organização política presente, infelizmente, neste momento e organizada, mas é um reconhecimento simbólico de que, pelo menos simbólico, de que está a acontecer um genocídio na faixa de Gaza ainda, 2, que a Palestina e os palestinianos são um povo com terra, são um povo com ligações históricas e que merece que o seu Estado seja reconhecido. Vou só terminar com esta frase que é a seguinte: quem está a dizer, e pessoas à direita estão a dizer, e eu ouvi durante esta semana dizerem que o objetivo do atentado de 7 de outubro de 2023 tinha sido exatamente o reconhecimento do Estado da Palestina, portanto isto é uma vitória para o Hamas, eu só tenho uma coisa a dizer: devia ter sido reconhecido antes então, para não ser visto como uma vitória. Porque quem acha que o Hamas vai marcar pontos políticos internamente por causa disto, não sei, deve ser wishful thinking, não consigo perceber. Não, isso é estúpido. Pronto, enfim, porque não existe uma defesa de uma solução de 2 Estados pela parte do Hamas, portanto não vejo quais são os pontos que o Hamas poderia ganhar com isto, e se isso poderia ser um problema, eu tinha o receio, tivesse reconhecido o Estado da Palestina anteriormente a isso. E para trocar um bocadinho a ordem, se calhar vou dizer algumas coisas antes de passar para ti, Maria, sobre esta questão do reconhecimento. Em primeiro lugar, dizer que ele peca por ser tardio e por ser uma medida que me parece ser um bocadinho um lavar de mãos do sangue que muitos destes países ocidentais têm nas mãos pelo genocídio do povo palestiniano, não só nestes últimos 2 anos, mas na verdade em todos os anos anteriores. É um lavar de mãos de uma política colonial muito antiga naquela região, que fez com que Inglaterra decidisse sobre os destinos daquele povo sem esse povo ser consultado, e é um lavar de mãos que não lida com essa responsabilidade histórica já quase centenária, mas que ao mesmo tempo também não lida com a responsabilidade histórica mais recente de quem é que armou Israel, quem é que durante estes 2 anos apoiou e continuou a defender o suposto direito à defesa de Israel, quem é que continuou a evitar usar o termo genocídio enquanto centenas e centenas de crianças todos os dias morrem à fome, enquanto os vídeos de pessoas a arder em tendas em hospitais não paravam de sair na imprensa, quem é que encolheu os ombros e continuou o business as usual. Por isso agora peca por pouco. Não é suficiente. A solução de reconhecer agora o Estado da Palestina é uma coisa quase oca. Quer dizer, eu concordo plenamente com o reconhecimento do Estado da Palestina. A questão não é essa. A questão é que daqui a pouco não há Estado para reconhecer.
e um reconhecimento do Estado da Palestina que continua a basear-se numa data de condições impostas relacionadas ao Hamas, que continua a basear-se nesta ideia dos reféns, que já está cansada. Se Israel estivesse realmente interessado na vida dos reféns, não tinha destruído até ao chão, não tinha destruído totalmente a faixa de Gaza. Se Israel tivesse minimamente interessado na vida humana e na troca e em receber estes reféns, não teria feito o que tem feito. Teria feito um cessar-fogo e teria planeado a entrega, a troca dos prisioneiros. Não há absolutamente nada que justifique o que foi feito na faixa de Gaza, e é absolutamente revoltante, e para mim é impossível continuar a ver pessoas que continuam a falar do Hamas, que continuam a insistir que as imagens não são bem verdadeiras, que a fome não é bem assim. Não, isso é o limite. Ter pessoas que dizem coisas absolutamente psicopatas de que a flotilha para fazer festas. Quer dizer, uma coisa é não concordar com aquele método, outra coisa é ser tão desprovido de empatia para com o outro que faça uma missão humanitária e pacífica, se queira denegrir a imagem das pessoas a bordo e dizer que elas foram fazer festas. Quer dizer, enfim, acho que isso é uma coisa esmagadora. E depois acho que também há uma coisa sobre boicote e desinvestimento, que é uma campanha do BDS há muito tempo, do boicote, desinvestimento e sanções, que é preciso aplicar ao Estado de Israel. Ora, a Rússia, desde que começou a sua agressão contra a Ucrânia, foi já alvo de uma série de pacotes de sanções, e bem, um país não pode invadir outro. De que é que se está à espera para sancionar e de forma dura Israel? De que é que estamos à espera para boicotar Israel? Houve uma série, entretanto, de atores de Hollywood e de músicos que estão envolvidos em processo de boicotes ao Estado de Israel. É preciso fazer ao Estado de Israel o que foi feito à África do Sul do apartheid e que funcionou. O isolamento internacional, o boicote, as sanções funcionam para pressionar os Estados a alterarem as suas políticas. E por isso, ainda bem que reconhecemos, mas é muito, muito pouco, porque ainda nas últimas horas mais de 400 crianças morreram à fome na faixa de Gaza. E passo para ti, Maria. Eu gostava de falar um bocado do que a Adriana disse em relação ao Hamas. É mesmo... Tens razão, as pessoas que estão a dizer que isto só beneficia o Hamas e que é um prémio para o Hamas, acho que e digo isto sem ironia, não estou a gozar, acho mesmo que deviam perceber mais sobre o que é que se passa em Gaza, no conflito e na Palestina, porque é estúpido, não faz sentido nenhum. Em nenhum momento o reconhecimento do Estado da Palestina beneficia o Hamas. Pelo que tu já disseste, que é o Hamas não quer a solução de 2 Estados. O Hamas tem no charter deles a aniquilação do Estado de Israel e usa coisas do antigo Império Czarista russo quando eles estavam atrás dos judeus. É uma coisa horrível, horrível. O Hamas é uma organização terrorista e, por ser uma organização terrorista, nunca seria reconhecido como o corpo que governa a entidade, ou a entidade que se está a reconhecer, que é o Estado palestiniano. Isto não me faz sentido nenhum. Aliás, para quem diz isto, a organização terrorista é o Estado de Israel. Se vocês A estiverem a organização ouvir terrorista isto, é o Hamas. é o Hamas. Se vocês estiverem a ouvir isto, e o Benjamin Netanyahu tem um mandato de captura por parte do Tribunal Penal Internacional e o Tribunal Internacional de Justiça reconheceu que há indícios graves, sérios, de que Israel poderá estar a cometer um genocídio em Gaza. Isto é surreal. Agora, sobre o Hamas, por favor, se vocês ouvirem este talking point, que é um talking point israelita, respondam só qual é a relação do Hamas com a autoridade palestiniana. São inimigos. O Hamas odeia a autoridade palestiniana, odeia Mahmoud Abbas, que é quem está muito feliz com o reconhecimento do Estado da Palestina, porque a autoridade palestiniana provavelmente é quem vai ser reconhecida como o governing body, ou seja, tipo o corpo governante do Estado da Palestina que se está a reconhecer. O Hamas fica completamente sem poder aqui, portanto é uma estupidez. É estúpido, desculpem. Não me faz... Não há nada que eu consiga encontrar para justificar este talking point. Tens toda a razão. Não faz sentido. Em segundo, não consigo mesmo compreender. Em segundo lugar, ainda bem que o nosso governo se juntou à iniciativa dos países do UK, do Canadá, da Austrália, de França, para reconhecer o Estado da Palestina.
é simbólico, sim. Há uma coisa que é reconhecimento formal e há outra coisa que é o reconhecimento material. Ainda bem que o nosso Estado está do lado certo. E com isto termino, porque eu sei que nós estamos muito apertadas de tempo, mas gostava de... Acho que tem que se dizer quando se faz bem, e Paulo Rangel esteve muitíssimo bem aqui, ainda bem que voltou atrás, quando se diz, mas Israel, mas as coisas não foram cumpridas, os Estados voltaram atrás. Não, os Estados estão a fazer pressão diplomática, concordo a 100% com a Leonor, funcionam, sanções funcionam, por isso é que nós aplicamos as sanções à Rússia, por isso é que a União Europeia está a mudar de direção e está a começar a falar em sanções a Israel também. É tarde, pode ser pouco, mas pelo menos é alguma coisa. Como já estamos, como sempre, apertadas de tempo, passo então para recomendações e pergunto-te, Adriana, o que é que nos recomendas esta semana? Eu vou-vos fazer uma recomendação... Madrilhana. Não vou. Isso fica para a próxima semana. Vou fazer uma recomendação de algo que eu estava mesmo muito ansiosa para ver. Até uma excelente sugestão de Date Night na Gulbenkian. Vão fazer um tributo ao Bernstein e vou fazer a West Side Story. É às 7 horas na sexta-feira, no dia 26. E não vão só fazer a Symphonic Dances of the West Side, vão também fazer uma parte inicial que é do John Adams. É com a Orquestra Gulbenkian, que, enfim, escusa que eu a louvo relativamente a isto, mas quando conseguem fazer, tipo, escusa, enfim, são bons demais para necessitarem de eu fazer. Não te perceber qual é a graça disto, mas Escusa que eu a louvo. Não, foi isso e a outra palavra que tu usaste dos não sei, mas parecia furúnculos. Parece furúnculo. Exato, é isso, parece furúnculo. Eu acho que a Maria hoje precisa de beber mais café. Não, eu estou completamente a dormir. Exato, pronto, vou terminar. Esse é o problema de vocês decidirem isto de manhã, para mim é madrugada mesmo. Exato. É que a hora marcada são 11 horas. E a Maria chega às 11h30. Mas acho que os nossos ouvintes não precisam de ser chateados com isto. Pronto, recomendo mesmo que vão ver. E neste caso é um concerto gratuito, portanto tentem arranjar bilhetes porque vale mesmo muito a pena. E Maria, passando para ti, nesta madrugada que já está quase no meio-dia, o que é que recomendas a quem nos ouve? Está mesmo quase no meio-dia e para mim é tipo 6 da manhã. Eu vou recomendar uma série que passou recentemente na RTP2, que são Os Últimos Dias de Mussolini. Está muito bem feita, vale a pena. Podem encontrar acho que é na RTP Play, não é preciso andar para trás, acho que conseguem encontrar online. E tu, Leonor, o que é que recomendas? E eu termino com a minha recomendação de um livro que eu li recentemente durante a minha viagem à China, mas não tem nada a ver com a China, nem com o mal, apesar de quem me segue no Instagram provavelmente estar relativamente saturado de ver Mao de Tse-Tungs. É só porque não te conhecem, porque já faz parte da tua personalidade. Pois faz, é de família mesmo, pronto. E gostava de terminar dando uma sugestão, não tem nada a ver, de um livro chamado A Odisseia de Penélope, da Margaret Atwood. E é um livro relativamente curto que conta uma história da Odisseia, ou seja, a Penélope era a mulher do Ulisses que teoricamente ficou a tecer durante todos os 20 anos em que ele esteve na guerra em Troia, que depois estava a tentar voltar para casa. E é vista como uma figura da paciência, da espera, da lealdade, porque depois desfaz o tecido à noite para os pretendentes acharem, porque ela só se casaria com um pretendente quando acabasse o que estava a tecer. E é uma recontagem, isso não se diz assim em português, desta história a partir do ponto de vista da Penélope, também da sua relação com a Helena de Troia, que era a sua prima, e é uma espécie de uma forma feminista de contar a história de um ícone que é muito ligado a um ideal de uma mulher tranquila, pacata, que fica à espera do marido e que mostra que na verdade Penélope podia ter sido muito mais do que isso, e é obviamente uma história inventada, não é? Penélope não existiu, mas eu achei maravilhoso porque gosto muito destas formas de pegar em personagens clássicas e transformá-las de dar um olhar feminista sobre personagens clássicas, e vale muito a pena, recomendo muito. Mais uma para a minha lista. É muito e bom, assim chegámos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem nos ouvir nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC. Até à próxima semana.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.